Olá! Começa agora a edição especial do Saber Direito, que celebra os 30 anos da Constituição Federal. A aula magna de hoje é com o ministro aposentado do STF, Francisco Rezec. Doutor em Direito Público, ele foi nomeado ministro do Supremo em 1983 e viveu o período da Constituinte até a promulgação da Carta Magna no Judiciário Brasileiro. A aula, ministrada em um auditório para mais de 150 alunos de Direito, aborda as relações internacionais do Brasil na Constituição. Acompanhe. Esse tema, as relações internacionais do país, é um tema constitucional em toda parte. Existem alguns temas, tendo algum parentesco com a internacionalidade, que certos países tratam na Constituição, outros muitos não. Por exemplo, a nacionalidade. Desde que fundado o Império do Brasil, desde que se promulgou a Constituição de 25 de março de 1824, aquela nossa primeira carta já tratava da nacionalidade nos seus primeiros artigos, dizendo: o Império do Brasil é a convergência de todos os cidadãos brasileiros. E logo em seguida dizia: são cidadãos brasileiros, 2 pontos. E indicava os critérios de atribuição da nacionalidade. A maioria numérica dos países não faz da nacionalidade um tema constitucional. Prefere tratá-lo numa proximidade maior com o Código Civil, em anexos ao Código Civil, como acontece na França, e a doutrina nesses países critica esse fato, dizendo que pelo menos os dados básicos, os princípios maiores relativos à nacionalidade deveriam ser tratados na Constituição. O tema de hoje não, relações internacionais do país. Em toda parte se trata disso na Constituição. Em todos os países que têm Constituição escrita. E nos costumes constitucionais naqueles países, como o Reino Unido, que não dispõe de Constituição escrita. E a razão principal é a seguinte: esse tema envolve um tópico importante no que tem a ver com a distribuição de competências entre os 2 poderes políticos. Nos países em que há 3 poderes efetivos, como aqui, como nos Estados Unidos da América, a competência judiciária é bastante reduzida. E a distribuição se faz entre os 2 poderes políticos, o Congresso e o governo, e tem a ver, a distribuição, sobretudo com a questão dos compromissos internacionais. Quem detém o chamado Treaty-Making Power, o poder de celebrar tratados, o poder de comprometer a nação com o exterior, de criar para ela compromissos que ela terá que honrar à base do princípio pacta sunt servanda, ou seja, o que foi combinado é para ser cumprido. No caso dos demais países onde não se pratica a república presidencialista como aqui, nas nações parlamentares em geral, sabem que não existem 3 poderes. Dizendo a coisa com toda a crueza, nas nações parlamentaristas típicas, só existe um poder, que é a maioria numérica da Assembleia num determinado momento. A maioria dos eleitos da hora. O governo nesses países não é mais do que uma comissão executiva do parlamento, que pode tirar-lhe o tapete e fazê-lo amanhecer não governo no dia seguinte, desde que vote uma moção de desconfiança. E a justiça nesses países, tipicamente parlamentaristas, não é poder coisa nenhuma. Ela é apenas uma autoridade independente, cuja missão é resolver questões penais e questões civis dos particulares entre si, por amor dos seus interesses privados. Essa é a frase do Marquês de São Vicente,
na análise da Constituição do Império de 1859. Ou seja, aquilo que prevalecia no Brasil, o Império, que era um regime parlamentarista, prevalece ainda hoje na totalidade das nações parlamentares do mundo todo, com alguns temperamentos. Por exemplo, em nações como a França e Portugal, dá para dizer que o governo não é apenas uma comissão executiva do Congresso, já que o presidente da República é eleito diretamente e tem poderes constitucionais próprios. Bom, entre nós, o assunto relações internacionais também é versado desde a Carta do Império, prosseguiu seu tratamento constitucional na Constituição da Primeira República, de 1991, sobreviveu à reforma de 1926, esteve presente o mesmo assunto na Constituição de 34, depois na polaca, Constituição ditada por Getúlio Vargas, na de 46, nas duas do período militar, na versão de 67 e 69, e na Constituição de 1988, que o doutor Ulisses Guimarães chamava de cidadã. E chamava com razão. Onde a Constituição erra é em algumas questões cosméticas e em algumas outras, talvez por excesso de cidadania e não por falta dela. Como verão, se ainda não viram na prática corrente. Vejam bem, o ponto essencial do tratamento constitucional no Brasil e lá fora, da questão das relações internacionais, é aquilo que é o estabelecimento, é a determinação daquilo que compete ao governo, por contraste com aquilo que compete ao Congresso. E hoje é uma realidade generalizada essa, que consiste em afirmar que a dinâmica das relações internacionais incumbe ao governo, incumbe ao poder executivo. Ao passo que o comprometimento internacional do país, sob a forma de tratados, este incumbe também na sua dinâmica ao governo, mas não se consuma sem o aval, sem a chancela, sem a aprovação do Congresso Nacional. Quando fundamos a República e deixamos de ser uma monarquia parlamentarista para nos tornarmos uma nação republicana, federal e presidencialista, copiamos o modelo norte-americano de 100 anos antes. O modelo que havia sido teorizado na Europa pelo Barão de Montesquieu, mas que os próprios europeus sempre repudiaram. Desde a época em que a obra foi escrita, até o dia de hoje, quando se ouve falar em alguns países, como a França, em 3 poderes, um deles o judiciário, um deles a justiça, com autoridade para cassar atos de governo em nome da lei, ou para cassar até leis do Congresso em nome da Constituição. Eles sobem pelas paredes, jogam água benta, se assustam, porque não concebem que uma confraria de pessoas não eleitas diretamente pelo povo se transforme numa espécie de governo, tenha autoridade sobre aquilo que foi feito pelos eleitos. Nós, a exemplo daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, adotamos o modelo teorizado pelo Barão de Montesquieu e entendemos que o melhor sistema é aquele que faz coexistirem 3 poderes independentes e harmônicos. O executivo, e nos sistemas presidencialistas atentem para isso, o executivo é a pessoa do presidente da República, não é um governo colegiado. Os ministros de Estado, para os quais a Constituição brasileira sempre usou a expressão auxiliares do presidente da República, não são mais do que isso.
auxiliares que ele recruta livremente e que ele manda embora livremente, sem depender de qualquer espécie de protocolo. O poder executivo se resume, sim, no essencial, na pessoa do chefe de Estado. Mas ele é autônomo, ele não é pendurado na maioria do Congresso. Ele tem uma autoridade própria e da maior importância que lhe resulta da consagração nas urnas. Ele não é um cabeça de lista de partido político que se investe na governança do país pelo fato de que o partido obteve maioria. Não. Ele é escolhido diretamente com sua cara e seu programa nas urnas, quando se elege um chefe de Estado e de governo num regime presidencialista. E a justiça, por sua vez, tem essa autoridade que ela não tem, enfim. Parem um momento para pensar nisso. O que todos os aqui presentes se acostumaram a ver como prerrogativa judiciária, o que todos aqui, desde a infância, se acostumaram a ver, a ler, a ver noticiado na telinha da TV, juízes decidem isso, caçam aquilo, cortam aquilo. Isso lá fora, na maioria dos países, não existe. Não existe um autêntico poder judiciário. Os juízes decidem, sim, as questões criminais. E a única ocasião em que ganham alguma evidência é no processo criminal, como aconteceu com os juízes italianos no processo, no longo processo das mãos limpas. Fora disso, não. Nós nos habituamos a esse modelo presidencialista e somos muito ciosos dele. Talvez se lembrem de que 5 anos depois de promulgada a Constituição de 88, foi feito um plebiscito para que o povo brasileiro dissesse que regime preferia, que sistema de governo preferia. Lá no ano de 1889, quando os fundadores da República mandaram para o exílio o imperador, diversos estadistas, saudosos do regime imperial, saudosos da pessoa de Pedro II, que foi um governante idôneo, honesto e bom, queriam que o povo fosse convocado às urnas para dizer se concordava com o golpe de Estado de 15 de novembro de 1889, se queria mesmo a República ou se preferia restaurar o Império. Esse plebiscito jamais aconteceu. Os republicanos viram as décadas se passarem, governos se sucederem, até que na Constituinte de 88 o tema foi ressuscitado. E quando os parlamentaristas, que faziam maioria numérica no Congresso Nacional, porque o regime parlamentarista é, acima de tudo, uma homenagem aos partidos políticos e à classe política e aos profissionais da política. Talvez seja por isso mesmo que tantos brasileiros rejeitam esse sistema, por entender que a nossa classe política não está a merecer presentes na atual conjuntura. Os saudosistas do Império, quando a Constituinte de 88 decidiu que um plebiscito seria convocado para 5 anos mais tarde, ou seja, por volta de outubro de 93, para saber se os brasileiros queriam continuar como uma república presidencialista ou queriam adotar o parlamentarismo, os monarquistas pediram que a pergunta deles também fosse incluída no plebiscito. Você quer continuar no regime republicano ou restaurar o Império do Brasil? E vejam que coisa extraordinária aconteceu. Embora a proposta parlamentarista tivesse o apoio de 7 ou 8 em cada 10 políticos, da extrema esquerda à extrema direita, passando pelo extremo centro, que é uma posição também típica da política brasileira. Apesar disso,
a proposta parlamentarista foi derrotada quase que tão fragorosamente quanto a proposta de abolição da República para a restauração do Império. Alguns diziam, não, iam pelo lado mais simples e diziam, é porque os brasileiros gostam de votar diretamente naquele que vai exercer o mando supremo executivo. Sim, em parte era por isso, mas não era só por isso. Era também porque os brasileiros sabiam, muitos por informação e outros tantos por intuição, que adotar um sistema parlamentarista de governo seria abrir mão daquilo que de mais precioso o sistema presidencialista nos proporciona. Uma justiça isenta, uma justiça que não é mais a favor da chapa branca, do Tesouro Público, do governo, do que do cidadão, do que da empresa privada, do que dos desvalidos em geral, independentemente de quais os meios de defesa que tenham. Sentiam, então, os brasileiros essa realidade. Abrir mão do sistema presidencialista, que divide em 3 ramos independentes o poder, é não poder mais estabelecer um conflito em juízo com o governo. Nós teríamos, então, o juiz à nossa disposição para resolver questões privadas, a dissolução de sociedade, o conflito de vizinhança, o divórcio, a cobrança da dívida. Mas nunca poderíamos ir a um juiz, acreditando-o independente, para resolver os nossos conflitos com o Estado, com o poder público, quando, de algum modo, o Estado nos lesa. O Estado repressor, o Estado fiscal, o Estado tributante, o Estado administrador, o Estado em toda e qualquer das suas vertentes, nas quais ele pode, e pode sempre, causar dano injusto, causar dano ilícito ao particular. Era essa percepção de perda que nos fez, em 1993, quando do plebiscito, manifestar coletivamente, por uma maioria esmagadora, o desejo de preservar o sistema em que 3 poderes convivem harmoniosamente e de modo independente. Bom, no que concerne ao aspecto crucial das relações internacionais, a Constituição dos Estados Unidos da América, do final do século XVIII, que foi o nosso modelo, o modelo que nós adotaríamos 100 anos mais tarde, dizia que, artigo 2.2, ele, o presidente dos Estados Unidos, terá o poder de celebrar tratados com nações estrangeiras, os quais, se aprovados por 2/3 dos senadores, constituirão lei suprema da nação, etc., etc. O que essa Constituição americana queria dizer é o seguinte: é ele, o presidente dos Estados Unidos, quem detém a dinâmica das relações internacionais, portanto, é ele quem negocia tratados com nações estrangeiras. Mas esses tratados só podem ser confirmados, só podem ser ratificados, só podem ser definitivos, se submetidos ao Senado e ali aprovados por maioria qualificada, de 2/3 dos senadores. Feita essa aprovação, o presidente dos Estados Unidos tem o direito de ratificar o tratado, confirmar o empenho, a vontade nacional de se comprometer com aquilo. Isso vale para qualquer gênero de tratado, excetuando aqueles compromissos que a prática norte-americana consagrou como da competência exclusiva do governante, como da competência exclusiva do presidente. Esses são os que lá eles chamam de acordos executivos, executive agreements. Existe um modo de conceber as coisas em direito público norte-americano que consiste em reservar ao presidente dos Estados Unidos
uma faixa de competência própria que ele pode exercer mesmo no plano dos compromissos internacionais por sua própria autoridade, sem depender da aprovação de 2/3 dos senadores. E essa faixa é bastante ampla e tem muito a ver com assuntos relacionados à defesa, à segurança e mesmo à economia. É por isso que o cavalheiro que, numa hora infeliz, o eleitorado americano instalou no poder na última eleição, tem podido fazer tanta tropelia de sua própria cabeça. O Senado não tem controle daquilo que o presidente dos Estados Unidos faz por conta própria, por sua própria inventividade. A situação no Brasil é radicalmente diferente. É bastante estreito o horizonte possível dos desatinos que o chefe de Estado pode cometer por sua conta. A dependência do parlamento é muito mais intensa aqui. Nós não conhecemos essa categoria, acordos executivos. A única coisa que o presidente da República pode celebrar, sem ter que ouvir o Congresso, são pequenos ajustes de complementação de um tratado anterior que o Congresso já tenha aprovado, prenunciando mais ou menos que aqueles possíveis subprodutos poderiam ser postos em vigor sem nova consulta ao Congresso, o que é de uma lógica rudimentar e ninguém jamais criticou. Entre nós, o que a Constituição de 88 exprime, com palavras não muito felizes, diga-se de passagem. A Constituição de 88 fala demais. E todo aquele texto que fala demais acaba incorrendo em alguns delírios, em alguns devaneios, em alguns exageros e em um número incrível de impropriedades. O texto que diz da competência do presidente da República para celebrar tratados internacionais foi piorado substancialmente, quando, em vez de dizer simplesmente que ele tem competência para celebrar ad referendum do Congresso Nacional, tratados, convenções, que imponham encargos, ônus ao patrimônio nacional. Não se sabe de que cabeça terá saído essa guirlanda, esse apêndice, que não existia nos textos anteriores. A realidade é que, mesmo naquilo em que ela foi menos bem escrita, a Constituição de 88 foi bem entendida pelo poder público. Vejam só, nesse aspecto, o presidente da República sempre teve o poder de celebrar tratados, sempre ad referendo do Congresso Nacional. Não é bem um referendo, é uma aprovação que precondiciona a ratificação. Referendo seria se o Brasil negociasse pela voz do governo tratados internacionais com nações estrangeiras, essas todas formulassem a sua intenção definitiva de assumir o compromisso e ficassem ali numa plateia esperando o Congresso brasileiro dizer a palavra definitiva. Não, não é assim. Cada Congresso aprova ou não o tratado, autorizando o respectivo chefe de Estado a ratificá-lo, e assim acontece também com o nosso. Quer dizer, depois poderiam indagar, mas então o que pode acontecer depois que o Congresso aprova um tratado que o presidente já negociou e que frustraria a sua entrada em vigor? Podem acontecer várias coisas. Primeiro, o presidente da República tem o direito, caso queira, de desistir. Embora aprovado o texto pelo Congresso, isso aconteceu 1 ou 2 vezes na história da República. Mas ele tem, sim, esse direito. Negociei o tratado, submeti ao Congresso, o Congresso aprovou, mas pensando melhor, eu acho que isso não é do interesse do Brasil, então eu não vou me valer
dessa autorização que o Congresso me deu para confirmar o tratado, para ratificá-lo. Ele poderia também ratificar, sim, o tratado, mas lá no plano internacional, no caso dos tratados coletivos de grande número, não se reunir o quórum necessário para a entrada em vigor. São muitos os tratados de grande importância no mundo contemporâneo, mais ou menos de 1940 para cá, portanto, os tratados septuagenários ou um pouco mais jovens, que contém essa cláusula de quórum de entrada em vigor. Este tratado só entrará em vigor se reunirem nas mãos do depositário 30 instrumentos de ratificação, 40, 60 instrumentos de ratificação. E vamos lá que esse número não se reúna. O tratado aborta, vai para o arquivo, não terá passado de um projeto de desfecho infeliz. E aqueles, então, que ratificaram com toda boa vontade, caem no vazio. O compromisso não se torna definitivo como compromisso internacional, porque quase sempre por uma razão política muito ponderável, os seus autores só queriam que essa coisa, que esse aparato normativo sobre o quê? Sobre florestas, sobre relações diplomáticas, sobre qualquer tema, quiseram que isso só entrasse em vigor se fosse com uma comunidade forte a embasar o compromisso, e não com meia dúzia de países. Já aconteceu, sim, de tratados, alguns regionais no contexto europeu, alguns globais, abortarem, não entrarem em vigor por falta de reunião do número correspondente ao quórum que o próprio tratado estabeleceu para a sua entrada em vigor. Por isso é que não devem acreditar que a palavra do Congresso Nacional, deste ou de qualquer outro país, é definitiva. Não. Definitiva é só a entrada em vigor do tratado quando se reúne o quórum respectivo. Né? Vejam bem, a nossa ratificação pode cair no vazio, até mesmo no caso dos tratados bilaterais. E isso já aconteceu várias vezes. São só dois, Brasil e Argentina, Brasil e Polônia. De repente, ratificamos, sim, o presidente da República se dispõe a ratificar, o Congresso já aprovou, mas o outro país muda de ideia. Ou porque o governo não obteve o aval parlamentar que pediu, ou porque mudou de ideia ele próprio, o governo, e nem sequer submeteu ao Congresso, ou depois de obter a aprovação do Congresso, desistiu da ratificação. Muito bem. Esse nosso sistema, ele é hoje prevalente no mundo, se contabilizamos as coisas na ponta do lápis. A necessidade para o governo de obter o aval do Congresso, do Parlamento, para todo e qualquer compromisso internacional. O que varia e variou no exemplo fundamental do eixo Estados Unidos, América, Brasil, é o entendimento do que seja o Congresso. Lá é apenas o Senado que fala sobre isso. A Câmara de Representantes não fala, não interfere nas relações internacionais convencionais. O Senado, e por maioria qualificada, 2/3. Aqui entre nós, não. Falam as duas casas, a Câmara primeiro, o Senado depois, mas a maioria que se exige é a maioria simples, se a metade mais um. Aprovam um tratado, ele está aprovado na Câmara, depois aprovado no Senado. Se uma das duas casas o desaprova, não reunindo sequer esse quórum mínimo, o tratado vai para o baú, vai para o arquivo. A aprovação do Congresso, então, guardem bem, ela é necessária, mas não suficiente. O presidente da República não pode ratificar nada, não pode aderir a nada sem ela. Mas com ela, ele pode não ir adiante. É um direito governamental. Muito bem. Alguns, só por curiosidade,
há alguns países em que o sistema varia conforme a questão de saber se o tratado internacional, seja ele bilateral, seja ele coletivo, seja qual for o seu tema, se ele, posto em vigor, afeta a vida das pessoas, dos particulares. Se é esse o caso, o governo britânico depende da aprovação do parlamento britânico para ratificá-lo. Mas se o tratado, por maior que seja a sua importância, não vai afetar diretamente a vida e os direitos e o cotidiano dos cidadãos em geral, vai afetar somente a vida funcional de funcionários públicos. Aí, ainda que ele seja dramaticamente importante, ele não está sujeito à aprovação do parlamento. O governo pode celebrá-lo sozinho na Grã-Bretanha. Se bem que alguém poderia dizer, mas isso tudo é uma ilusão, porque na Grã-Bretanha o governo está constantemente pendurado no parlamento. E se ele faz alguma tolice, o parlamento pode, sim, é verdadeiro. Mas do ponto de vista teórico, existe essa realidade no sistema britânico. O governo não depende da aprovação do parlamento para tratados internacionais que não interferem na vida dos particulares. E depende sempre dessa aprovação, desse Act of Parliament, quando o tratado vai afetar em alguma coisa essa vida, essa situação dos particulares. Então, olhem que coisa incrível. Um tratado de aliança militar, defensiva e estratégica com uma nação qualquer da Ásia, o governo britânico pode sim celebrá-lo sozinho, a conta do fato de que aquilo ali vai envolver alguma movimentação de tropa, generais para cá, coronéis para lá, algumas verbas, mas não vai afetar a vida comum dos cidadãos. Ao passo que, pensem num tratado de extradição. Não pode haver coisa mais simples, mais banal, e até homogênea. Quem leu um, leu todos. Pois bem, um tratado de extradição, apesar da sua singelíssima importância, depende da Grã-Bretanha do aval do parlamento. Por quê? Porque executar um tratado de extradição significa tirar uma pessoa humana da casa onde ela está instalada, num ponto qualquer do território real, e entregá-la à força a um governo estrangeiro. Isso o governo não pode combinar com ninguém sem autoridade prévia do parlamento. Queria lhes dizer alguma outra coisa sobre os aspectos das relações internacionais que dependem do poder executivo, que é o titular da sua dinâmica, sem dependerem do Congresso Nacional, coisa que só diz respeito aos tratados internacionais. Então, é o governo, num país como o nosso, menos do que nos Estados Unidos, sem dúvida. Mas num país como o nosso, embora o presidente da República não tenha a credencial normativa para fazer os possíveis desmandos que o presidente dos Estados Unidos pode fazer em função do seu cargo, apesar disso, a faixa de ação livre do governo, já que ele só depende do Congresso para celebrar tratados, está no artigo 49.1, combinado com o artigo 84, da Constituição. Vejam bem, é o presidente da República que decide e o seu ministério simplesmente obedece, a começar pelo chanceler, pelo responsável pelas relações exteriores. É o presidente da República que decide se nós nos aproximamos mais deste bloco ou daquele bloco.
É o presidente da República que decide sobre as relações comerciais mais intensas ou menos intensas com esse ou aquele parceiro. É o presidente da República que decide se, no contexto das organizações internacionais, deixamos a organização. Só não podemos entrar numa organização internacional pela autoridade singular do governo, porque entrar numa organização internacional significa ratificar o seu tratado constitutivo, a Carta de São Francisco, a Carta de Bogotá e tantas outras. Agora, sair, denunciar o tratado, para isso o governo tem sim autoridade própria. E é um gesto dramático, aquele assumido no governo Arthur Bernardes, em 1926, quando o Brasil denunciou o Pacto da Liga das Nações e tornou-se, então, o primeiro país a abandonar uma organização internacional, por razões muito bem fundamentadas, diga-se de passagem. Mas, enfim, é também o presidente da República que decide sobre certos temas atinentes ao trivial simples das relações internacionais. É o governo que decide sobre a concessão de asilo político e sobre a concessão do estatuto de refugiado. Se bem que, como ficou estabelecido há algum tempo atrás, o governo não pode exercer certas liberdades, como, por exemplo, a de dar a alguém o estatuto de refugiado, se alguma nação estrangeira já pediu a extradição dessa mesmíssima pessoa. O governo pode conceder asilo político, já aconteceu, e depois ver o asilado político ser extraditado, porque o Supremo entendeu que não havia ali as condições do asilo político, tratava-se de um criminoso comum. No caso Battisti, o caso da extradição que não houve, e que muitos certamente recordam, aquele caso foi, enfim, o episódio mais sombrio, mais deprimente da história recente do Supremo. Porque o tribunal, numa hora muito infeliz, e com uma conjugação de votos ao mesmo tempo díspares e todos igualmente confusos, o tribunal acabou cedendo ao presidente da República uma competência que a Constituição dá a ele, governo, e só a ele, Supremo, e somente a ele. Leiam o artigo 102, número 1, letra G. Incumbe com exclusividade, originariamente, ao Supremo Tribunal Federal, julgar o pedido de extradição formulado por país estrangeiro. A Itália formulara um pedido de extradição de Cesare Battisti com base no tratado bilateral entre Brasil e Itália. O Supremo, por maioria, concedeu a extradição, mas depois, respondendo a uma pergunta da defesa, o tribunal acabou não dizendo coisa com coisa, e o presidente da República entendeu que era dele a palavra final. Ou seja, enfim, a história sempre compreende certas interpretações um pouco elaboradas do texto constitucional, se trata de absorver poder. Foi o que fez o juiz da Corte Suprema Americana, John Marshall, em 1802, num episódio que certamente lhes foi contado. O que o Supremo fez no caso Battisti foi o contrário disso. Ele entregou numa bandeja ao outro lado da praça uma competência que a Constituição dá com exclusividade a ele. A competência do tribunal não é para opinar sobre o pedido de extradição, e sim para decidi-lo. E a palavra final é dele, tribunal. Em outras ocasiões aconteceu, enfim, o que me parece, finalizando e abrindo espaço às perguntas que virão, o que me parece deplorável e contraditório nesse contexto é que um tribunal que nos últimos anos vem sendo acusado com tanta frequência de invadir a esfera de poder dos outros dois,
de usurpar competências governativas e competências legislativas. De repente, neste caso avulso, o tribunal faz o contrário. E com uma severa agravante. É que nos casos em que, à luz da opinião pública, o Supremo está alcançando e chamando a si competências do Congresso e do governo, ele nunca faz isso da sua própria cabeça, nunca por sua própria iniciativa. Ele faz porque lhe pedem, porque o governo e o Congresso a todo momento atravessam aquela praça para pedir socorro ao tapete vermelho da justiça. Eles não conseguem se entender, não conseguem se organizar, e o Supremo não tem aquela vocação restricionista da Corte Suprema Americana, que a todo momento diz ao governo e ao Congresso: resolvam isso. Isso é um problema político, resolvam vocês. Não é da nossa competência. Nunca ouvirão isso da voz de um ministro do Supremo. Apareceu, bateu na mesa, resolvem. A vocação é de absorção e não de rejeição. E, sinceramente, não sei dizer se isso é bom ou mal. Isso tem muito a ver com a crise de credibilidade dos dois poderes políticos neste momento da história do Brasil. E acredito piamente que, se pela bondade divina a classe política se redimir nos próximos anos, os poderes políticos se redimirem, esse protagonismo da justiça cessa, e cessa em boníssima hora. Agora vamos para uma rápida pausa e no próximo bloco o ministro Rezec responde às dúvidas dos alunos. Não saia daí! Estamos de volta com a aula magna do ministro aposentado do STF, Francisco Rezec. A partir de agora, ele responde às dúvidas dos estudantes. E o primeiro questionamento é sobre a necessidade de uma nova Constituição. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, se tem necessidade de uma nova Constituição e, se ela for aprovada, quais podem ser as consequências disso para o Brasil a longo prazo. Veja, no que tem a ver com a Constituição de 88, do modo como ela está hoje, com todas as emendas que ela sofreu, a única coisa de que ela poderia precisar é um esforço redacional de enxugamento. No conteúdo, nada, rigorosamente nada. A reforma trabalhista que foi provida pelo governo, enfim, com o Congresso, nos últimos meses, não precisou mexer na Constituição. Tudo aquilo que a reforma trabalhista alterou, com o argumento de que é melhor proporcionar mais empregos do que o desemprego protegido por lei com as simpatias da Justiça do Trabalho, isso tudo foi feito no plano da legislação ordinária, sem necessidade de se mexer na Constituição. Boa tarde, ministro. Quando o senhor fez as observações acerca do caso Cesare Battisti, imediatamente eu me recordei do caso mais recente da Cláudia Sobral, em que a primeira turma do Supremo resolveu conceder extradição a uma brasileira nata, de uma brasileira nata. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre esse caso. Veja, a decisão assumida pela turma por 4-1 foi tecnicamente correta. No momento em que a moça perdeu a nacionalidade brasileira por naturalização voluntária nos Estados Unidos da América, ainda não tinham acontecido certos retoques na Constituição que permitem hoje falarmos na conservação da nacionalidade brasileira sempre que alguém se naturaliza em país estrangeiro, porque isso é uma condição de exercício de direitos civis. E veja bem, qualquer coisa que se precise fazer lá fora e que exija a nacionalidade local é um exercício de direitos civis. O trabalhador da Mendes Júnior quer continuar naquela empreitada lá no Iraque, isso faz anos, né? O governo de Saddam Hussein o obriga a se naturalizar, ele se naturaliza.
não perde a nacionalidade. Foi para isso, foi para os trabalhadores da Mendes Júnior no Iraque que essa reforma começou a ser feita. Depois ela comportou alguns outros retoques e estamos hoje nessa situação. Só perde a nacionalidade brasileira por naturalização voluntária lá fora quem realmente quer perdê-la e manifesta essa vontade a nós. Não lá fazendo juras à bandeira ou qualquer outra coisa cosmética, mas manifestando ao Estado brasileiro o seu desejo de não ser mais brasileiro. Ou seja, nós perfilamos agora entre a maioria das nações modernamente civilizadas do ponto de vista do direito relativo à nacionalidade. Mas aquela moça que foi extraditada sob acusação de haver, uxoricídio é o nome técnico do assassinato do cônjuge, ela foi a fronteira justamente entre o regime anterior e o regime novo. Doravante, e Nelson Jobim, que foi o grande arquiteto dessa história toda, ele foi o relator da Constituinte primeiro, depois ele relatou no Congresso todas essas emendas que conduziram à atual situação. E ele confessa com muita segurança, a intenção era essa mesmo, evitar desnacionalizar brasileiros por conta da naturalização lá fora, quando a pessoa tem a necessidade de se naturalizar, às vezes para presidir um clube esportivo, às vezes para comprar um imóvel, para comprar um terreno, para presidir uma associação de pais e amigos, sei lá, tudo entra na categoria exercício de direitos civis. De modo que não é temerária, pelo contrário, é bastante segura essa orientação que o portal do Itamaraty e o do Ministério da Justiça estão hoje dando. Você não perde, a menos que queira perdê-la. Mas o caso da moça, enfim, feliz ou infelizmente, sei lá, entrou no regime anterior, e de modo que a decisão da segunda turma foi correta, tanto que o ministro Marco Aurélio declarou, enfim, não havia nenhum argumento realmente jurídico em favor do voto vencido dele, mas ele apenas não compreendia que um brasileiro nato pudesse deixar de ser brasileiro por qualquer... Ou seja, a filosofia dele foi o que acabou prevalecendo. Mas naquele caso concreto não dava para prevalecer. A minha pergunta é em relação... Em tempos políticos conturbados e como a gente tem essa hipertrofia do Poder Judiciário, quais seriam os mecanismos garantidores da própria Constituição em relação a fazer com que o Legislativo legitimasse um novo andar do jogo com relação a diminuir essa hipertrofia sem que, concomitantemente, ele fizesse a hipertrofia do seu próprio poder? Então, diminuir o judiciário e aumentar o legislativo. Na hora atual, o poço do descrédito em que a classe política, no Congresso e no governo, mergulhou, é tão profundo que eles não têm condições de nenhum daqueles dois lados da praça de postular coisa nenhuma, de afirmar autoridade nenhuma. Vamos ver se a partir de 1º de janeiro a coisa se compõe de tal maneira que, enfim, erguendo a cabeça, o Congresso Nacional, pelo menos, né, porque os poderes do governo entre nós não são tão grandes assim. E é mais o Congresso, veja, é mais o Congresso do que o governo que está sofrendo os efeitos dessa ocupação de espaço político pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que essa é uma patologia transitória, é uma patologia sazonal. E que, se formos felizes nos próximos meses, na composição do Congresso, e se ele sair dessa crise profunda em que mergulhou, o protagonismo judiciário acaba em definitivo, até porque ele não foi desejado. Foram muito cortejados, foram muito solicitados, aceitaram as luzes da ribalta, mas não desejaram isso realmente, não foram atrás disso, e saberão entender quando esse protagonismo cessar. Não é da natureza deles, não é da natureza da função deles a ocupação do centro do picadeiro. A minha pergunta vai ser focada na questão relacionada ao que a gente está enfrentando hoje no Brasil, relacionada à fronteira.
que é a entrada descontrolada de refugiados venezuelanos no Brasil. Recentemente, né, o governo de Roraima entrou com uma ação ordinária, civil ordinária no STF. E eu gostaria de saber do senhor qual o entendimento e até que ponto o protagonismo do Supremo Tribunal Federal nessa decisão infringiria questões administrativas constitucionais e até questões relacionadas aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Veja, nesse tema da imigração, sobretudo do ingresso de refugiados na fronteira da Venezuela com o estado de Roraima, antes disso, do ingresso de haitianos pela fronteira do Acre, mediante uma volta para o oeste, e do constante ingresso de refugiados das nações africanas, sobretudo de língua portuguesa. O problema é político, é essencialmente político. Sob a ótica jurídica, tem razão o presidente da República quando diz que o fechamento da fronteira é impensável, é inadmissível. Mas aí vem a governadora de Roraima e, com toda a razão do mundo, diz, mas faça alguma coisa então, porque o estado mais pobre do país não dá conta, não tem como arcar com isso sozinho. E aí o governo toma algumas providências, alguns estados revelam maior receptividade, outros menor receptividade. O poder público tenta ajudar como pode aqui e ali, instituições privadas, sobretudo de cunho religioso, em São Paulo, sobretudo, colaboram na absorção desses imigrantes, que quase sempre são pessoas boas, são pessoas honradas, muito qualificadas. Os haitianos, sobretudo, eram bastante qualificados para vários tipos de trabalho, havia graduados de nível superior, todos francófonos e tudo mais. Enfim, e o Brasil tem uma vocação receptiva, que não pode ser descartada. E também, no nosso caso, é muito difícil dizer que essa imigração rouba empregos de brasileiros no momento de desemprego em grandes proporções, porque as funções que eles disputam, e nas áreas, sobretudo nas regiões em que eles disputam, não são coisas disputadas por brasileiros. Isso não creio que vá afetar substancialmente o nosso problema interno de desemprego. Uma palavra nos consola aí. O nosso problema nesse domínio é infinitamente menor do que o do continente europeu. Porque lá, primeiro, há uma questão de consciência, há uma questão de remorso. Eles estão pagando o preço da herança colonial. Nós não estamos recebendo aqui ninguém oriundo de algum lugar do mundo que tenhamos colonizado e de algum modo explorado. O nosso problema, a natureza dos refugiados que vêm ao Brasil é totalmente diferente daqueles ex-colonos africanos que agora se dirigem à Itália, se dirigem à Espanha, se dirigem à França e a outros países mais, a Portugal e a outros países mais. E depois, a capacidade de absorção deles é menor, embora muito mais eirados, muito mais ricos, eles são muito menos flexíveis do que nós. O poder de absorção da novidade, o poder de absorção da novidade e de enfrentamento da adversidade da sociedade brasileira é incalculavelmente maior do que o de qualquer nação europeia. Isso, de algum modo, nos consola. Um dia ou outro teremos esse problema bem equacionado. Agradeço a presença de todos e vejo que, embora fugindo do calor lá de fora, enfrentaram aqui dentro uma situação semelhante. Não melhorou muito, né? Mas, enfim, isso não é nada perto do calor dos acontecimentos nos próximos meses. Esta edição do Saber Direito Especial chegou ao fim, mas você pode rever a aula magna no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!